Você já se perguntou como funciona o dia a dia da escola aqui nos Estados Unidos? Como preparar um pré-adolescente para o middle school, onde o idioma, os hábitos e até a rotina são tão diferentes do Brasil? Bate aquela incerteza, né? E você se pergunta, será que as escolas realmente acolhem as crianças que chegam sem falar inglês? Ou será que meus filhos vão sofrer bullying? Se essas dúvidas já passaram na sua cabeça, este episódio é para você. Minuche Martins, corretora de imóveis e investidora imobiliária aqui no Texas. E este é o Minuche Martins Podcast, um espaço onde falamos sobre a vida nos Estados Unidos, imigração, mercado imobiliário, carreira e tudo o que envolve a jornada do brasileiro por aqui. Hoje damos continuidade à nossa série especial Ser Mãe na América. Ouvir outras mães passando pelas mesmas experiências traz conforto, traz força e nos lembra de algo essencial. Não estamos sozinhos nessa jornada. Bem-vindas, amigas queridas, novamente aqui para conversar com a gente a pedidos dos nossos ouvintes, nossa audiência do YouTube pediu e elas voltaram. Gente, eu nem imaginava. Nem imaginava também. Quando você falou, Mi, eu falei, vá. Eu também fiquei, eu amei. Me sentindo muito blogueirinha. De cara com a blogueirinha. E aí eu também fiquei muito impressionada, mas eu acho que esse tipo de bate-papo tão aberto, né, de vocês contando de verdade tudo que aconteceu, as experiências ao longo dos anos, eu acho que as pessoas se identificaram. Ainda mais quem vem para cá e está com aquele receio, né? Como vai ser na escola? E por isso que eu acho que a gente recebeu tanta pergunta e tanto pedido de mães, né, nossa audiência no YouTube, para vocês voltarem aqui conversar sobre escola. Então, obrigado por terem aceitado o convite e parabéns por ter falado tão bem no primeiro episódio. E agora estamos aqui de volta. Sempre, a gente sempre volta. Com certeza. Eu acho que, assim, quando você pensa em mudar, nós adultos, a gente se adapta fácil, né? A gente tem essa impressão. Mas a gente não tem ideia que, na realidade, quem se adapta melhor são as crianças. As crianças têm um poder de adaptação muito melhor que nós. Só que a nossa preocupação como pais é que eles estejam bem. E aí a escola é um ambiente onde você... Sei lá, a gente tem aquele imaginário de cinema americano, de bullying, né? Middle school, né? Tem todo aquele cenário caótico, né? E a realidade não é tão assim, apesar de ter uma certa adaptação, mas a realidade ela é melhor do que nos pintam no cinema, né? Uma coisa que você falando sobre isso que eu me lembrei agora, quando eu aceitei a proposta para vir para cá, eu tive a oportunidade de vir uns meses antes para a gente poder dar uma olhada, procurar casa e procurar escola. E eu trouxe a Olivia junto. E a Olivia era pequenininha, ela tinha 4 anos. Que eu queria que ela visse as escolas. Então, a gente foi visitar várias escolas. E a primeira escola que a gente visitou era uma escola particular. Aliás, todas as escolas eram particulares, porque na época ela tinha 4 anos. Então, isso é até um assunto que a gente pode falar, porque até os 5 anos as crianças têm que entrar num private school, ou seja, num daycare, ou seja, numa escola, mas é pago, né? E então eu vim com ela, então a gente foi primeiro numa escola católica, que eu e o Ciro, na época, a gente falou assim, a gente amou. E ela foi super bem recebida pela professora, que seria a professora dela se ela estudasse naquela escola. Então, a gente visitou várias escolas, e depois a gente foi visitar uma escola que tem aqui, que quando você entra, assim, que é a Creme de la Creme. Sim. Não sei se vocês já viram por dentro, pelo menos aqui em Plano. Nossa, parece que você está entrando num parque de diversão. Até Splash Pad tinha. Né? Então, a gente visitou várias escolas, aí no final do dia, a gente perguntou para ela, e a gente torcendo que ela escolhesse a escola católica, porque a gente também tinha gostado mais do esquema, parecia mais um esquema que a gente tinha no Brasil, né? Mais acolhedor, né? E não é que ela
sem pestanejar, ela falou, eu quero aquela primeira escola. Por quê? Porque quando a gente chegou, foi exatamente isso, acolhedor. A professora já, por mais que falando tudo em inglês, já chamou uma menininha, e a menininha pegou a Olivia e levou para dentro da sala para mostrar tudo que tem na sala, tudo tinha na sala, que inclusive é bem diferente do Brasil, o esquema da sala de aula, porque ela foi mostrar o lagartinho, que era o bicho de estimação da sala, tudo que tinha na sala, a decoração. Ela ficou encantada. Eu achando que ela ia escolher o creme de la creme, porque parecia um parque de diversão, mas ela não. Eu acho que ela se sentiu, olha só, por 4 aninhos, acolhida, e assim foi. E assim ela passou, ela fez o pre-K e o kindergarten nessa escola particular. E como foi? Teve choque cultural entre, eu imagino que a rotina de uma pré-escola no Brasil é completamente diferente de uma rotina daqui. Vocês sentiram alguma grande diferença entre o jeito que se faz no Brasil com os alunos pequenos e como que faz aqui, por exemplo? Aqui tem muito aquela coisa de cada um tem seu espaço, as crianças aprendem com 2 aninhos a se limpar, as crianças já amarram seu sapatinho com 2 aninhos, para eles ficarem independentes muito cedo. E no Brasil a gente não tem esse costume, porque a tia, né, está sempre lá para ajudar e fazer. Vocês sentiram nesse fator do dia a dia da rotina muita diferença? Sim, eu senti, porque aqui eles prezam pela independência da criança. Lá no Brasil, eles prezam pelo tratamento, pelo cuidado, pelo acolhimento. Hoje em dia, eu acho que a independência é melhor. É melhor você incentivar a independência, porque essa parte do acolhimento a gente faz em casa, mas a criança, ela desenvolver a independência dela, eu acho tão importante. Na época, eu não senti isso. Na época, eu não senti isso. Na época, eu sofri, porque eu queria que os meus filhos fossem, tratados como... Na época, era só o Diego, como ele era tratado na escola do Brasil. Então, você chega numa escola do Brasil, ele vai conhecer o seu filho, qual é as necessidades dele. Então aquela criança, ela precisa de mais atenção na hora de comer, ajudar ela a comer. Então senta uma professora, uma auxiliar ali do lado daquela criança para ajudar ela a comer. Não, essa outra criança, ela tem dificuldade de se limpar, por exemplo, a gente está falando pré-escolar, né? 4 anos. Não, então vai ter alguém que vai auxiliar. Ela vai ter a aula de futebol. Ela não vai conseguir se vestir sozinha? Não, alguém vai ajudar. Então, vai ajudar a tirar a roupa, colocar a roupa, vai ter tudo o que você precisar. Aqui não, a criança tem que ser capaz de fazer tudo sozinha. Pegar a mochila dela, não importa se é pesada, se ela é o que... A professora não quer nem saber o que tem ali dentro. Ela vai colocar no lugar certo, ela vai comer sozinha. Levou algo que tenha que desembalar. Ela tem que ser capaz de desembalar sozinha, senão ninguém vai ajudar. E aí é um choque, porque você fala, nossa, mas é o meu filho, é o meu tesourinho que tá lá na escola e ninguém tá ajudando. Mas não, o seu tesourinho, ele tá no meio de outras crianças e todas elas já fazem aquilo. Elas têm que ter aquela capacidade. Então, realmente foi um choque, porque você vem ali de uma cultura que tá ali, tratando o seu tesourinho. E a gente também é assim, a gente também faz tudo, né? Tipo, ali... Você falou agora, até me lembrei de uma coisa, Adri. Sabe que eu me lembro? Quando a Olivia estava com 5 aninhos, a gente foi na IKEA. E lembra que na IKEA tem aquele lugar que você pode deixar a criança brincando, e ela ficou lá brincando. Eu lembro quando eu fui buscar ela falou assim, mãe, eu fui no banheiro e me limpei sozinha. Então, tipo, né? Com quantos anos isso? 5 anos, que eu acho que é esperado, mas sei lá, na nossa cabeça, né? Não, mas é bem isso. Eu acho que lá no Brasil, pela cultura como um todo, as pessoas prezam muito mais pelo cuidado e aquela coisa da criança. Vamos lá fazer tudo por ela, porque é uma forma de demonstrar o amor. E aqui eu acho que a forma deles demonstrarem o amor é falar para aquela criança, olha, seja independente. Não, eu acho que também eu sei que a gente está falando de escola, mas tem uma outra coisa também que é de criação daqui, que as crianças desde pequena ajudam na casa.
E pequeno, a gente fala, é com 5 anos mesmo, entendeu? Então, até, eu e minhas histórias, né? Depois que eu me lembro, você lembra do jeito que eles ensinam a colocar o casaco? Adoro! Se você achar... Como é, Raquel? Então, se você achar um vídeo, até era legal você colocar no vídeo, porque eu vou tentar explicar. Se eles colocam o casaco no chão, né, assim como se fosse aberto, né, para frente, assim. Aí a criança ela enfia os bracinhos assim, ó, e vum, e coloca. Em vez de colocar do jeito que a gente colocaria, ela põe os bracinhos assim pelo chão, joga por cima da cabeça e coloca o casaco. Eu acho muito fofo, sabe? Assim, né? E do meu ponto de vista, de quem está aqui há muito tempo, eu lembro claramente da gente conversando sobre essa questão de tu comentando, Raquel, logo que a gente se conheceu, vocês estavam recém-chegados aqui, e tu falaste, mas aqui na escola, a professora não vai ajudar lá quando vai no banheiro? Quer que ela faça sozinha? Como que ela vai fazer sozinha com 4 anos? E eu, do meu ponto de vista, que já estava com a filha desde os 2 já, né, indo para a escolinha e se limpando, fazendo tudo sozinha, independente, eu falava, mas como que com 4 anos já não faz? Então, é o choque cultural de onde você está. Mas eu acho que também isso tem um pouco a ver, não só culturalmente, mas a gente acaba fazendo mais, tipo, para ir mais rápido. Não é? Porque a gente, vamos sair, não sei o que lá, vamos mais rápido. Então você acaba indo, acaba fazendo. Nossa, eu lembro também, por exemplo, eu tinha bebezinho também, né? Vocês lembram? Uhum. E lá no Brasil, pelo menos na época, talvez hoje em dia também isso tenha mudado, mas na época a gente dá comida pro bebê. Então, quando você pega um bebezinho e você coloca num berçário aqui, o bebê ninguém dá comida na boca dele. Eles vão colocar num bandejão a comida e aquele bebê vai pegar com a mão e vai comer. E não é comida amassadinha, é pedaçuda. Pega aquilo, mastiga, aí fica toda suja com aquele cabelo em volta, fica parecendo um cenário de guerra. Aí você pega o bebê. Imagina, a mãe do Brasil coloca aquele babador, aí dá a colherinha e depois limpa a boquinha do lado, não é? Aquela criança sai intacta, cheirosinha do cadeirão, né? É verdade. Então, aqui tem muita diferença, né? E foi então, difícil. Só voltando a isso, que eu acho que é legal compartilhar, né? Nessa história da pré-escola, que eu quero dizer. No meu caso, a Olivia já vinha de uma escola bilíngue. Então, inglês para ela não era totalmente desconhecido. Não vou falar que ela falava inglês, óbvio, mas não era totalmente desconhecido. Mas tem umas coisas que me marcaram, que logo... E como você falou, Dri, a criança pega assim, ó. É muito rápido. Se adapta muito fácil. É muito rápido o quanto a criança começa a falar inglês fluentemente, sem sotaque nenhum. É muito rápido. Mas eu me lembro de um dia ela falar que ela não entendeu o que a professora falou e ela ganhou um time-out, que ela tinha que ficar num cantinho lá. Por quê? Eu acho que ela não entendeu. Foi o que ela falou, não entendeu, nem sei o que aconteceu, mas ela não entendeu e a professora entendeu que ela desobedeceu, sei lá o quê, então ela ganhou um time-out, sabe? Assim, aquilo me partiu o coração, sabe? E a outra adaptação que eu acho que foi também é o horário, né? Porque é das 7 e pouco da manhã até as quase 3 horas da tarde. E, nossa, eu vim com uma preocupação, porque a minha filha era terrível, até hoje, não é uma pessoa que come de tudo, sabe? E eu preocupada com a alimentação dela. Que é outra coisa típica de mãe brasileira. Que meu filhinho vai comer. O que vai comer? Exato. E aí eu falei, ai meu Deus, como é que vai passar o dia inteiro assim e tal? Então, no início, acreditem, meu marido levava o almoço quentinho, tipo uma marmitinha para ela. Mas isso não durou uma semana, porque ela falou assim, mãe, ninguém come comida. Eu não quero mais que vocês levem comida. Eu queria ser diferente. Porque ela falou assim, ninguém... Ainda mais imagina, gente, o meu marido levando lá a comidinha para ela. Olha como é cultural isso, né? Aí eu tive que me adaptar. E falei, meu Deus, o que essa menina vai comer? O que eu vou fazer? Porque nem sanduíche come, sabe? Mas sobreviveu. Eu ouço muitas mães falando que no Brasil, acho que preparam a comida lá no daycare, não é? Sim. Na escolinha, na pré-escola,
Eles têm um almocinho. Tem nutricionista, cada dia uma comida diferente, vários tipos de proteínas. Mas isso não tem que mas no pre-K já não é assim. No pre-K Não, tô falando na escola do Brasil. mas aqui no daycare também tem a comida, também tem um cardápio, né? Sim. Mas não no preschool. Daycare vai até 4 anos. É que eu já coloquei a Olivia com 4 anos num preschool na escola particular. Mas... mas dizer, lá poderia... no Brasil tem assim, né? Você leva e você discute com a nutricionista. Não, meu filho, ele prefere salmão. Ele prefere franguinho. Tem a possibilidade no preschool de uma escola como a Olivia ia, de ir na cafeteria, né? Mas é aquele cardápio pré-planejado. Mas imagina, eu não conseguia imaginar minha filha de 4 anos indo numa cafeteria tendo que escolher comida, sendo que eu que sempre escolhia comida para ela, sabe? Sim. Né? Não, eu, no caso, eu tive uma experiência diferente da sua, porque eu sempre mandei comida para os meninos. Eu mandava comida de casa porque eles não queriam comer a comida da escola. Então, até agora no high school, eu mando comida para eles. Eles sempre comeram a comida que eu faço em casa. Eu tive essa Aí acabou, assim, nobreza. Foi uma... Mas eu acho que foi a questão deles mesmo. Eles preferem comer a comida do que comer sanduíche. Porque quando a gente lá no Brasil, a gente fala, vou comer um lanche. Um lanche pra gente é uma comida fora do normal, né? A gente come... O que é comida pra gente? É um arroz, um feijão, uma pasta, alguma coisa do gênero, uma sopa. Para eles, não. O almoço é pizza, é um hambúrguer, é esse tipo de comida, é a comida do dia a dia. E outra coisa que eu acho que é um choque também é que na escola as crianças têm 20 minutos para almoçar, né? Então é um lanche mesmo. Não, o Felipe várias vezes voltava com a comida pela metade, porque ele demorava para comer. Não sei se ele demorava para comer ou se ele falava mais do que comia, né? Mas eu acho que é isso também, isso é verdade. E o Diego desenvolveu um hábito que eu falo, nossa, filho, come mais devagar, por conta da escola, de comer... Porque depois tem uma hora que você não pode nem falar, você não pode fazer nada, né? Tem isso tem também, uns minutinhos finais que você tem que ficar em silêncio, né? Isso mais no elementary school, né? Depois que passa para middle school, e aí já são outros animais, entendeu? Mas no elementary tem todas umas regras, vai diminuindo as regras, porque ainda no middle school, ainda também tem um pouquinho de, agora quem vai levantar para voltar para a classe é essa mesa primeiro. Pois aquela outra mesa, e não sei o que. Eles têm umas regras de chegar na cafeteria, de ir até para buscar comida, depois voltar para a sala. Que no high school, não. No high school Mesmo porque no elementary school, que seria até antes da 5ª série, né? Não, até a 5ª série. E eles têm recreio. Depois não tem mais. Aí você fala assim, como assim não tem mais? Eles têm o tempo deles de comer e tal, mas... gente, isso também é uma coisa engraçada. Não tem mais recreio, recess, que eles falam. Depois, no middle school, no high school, não tem mais isso. É porque até o 5º ano tem o recess, né? Que é a hora do recreio. Essa hora do recreio, eles vão direto para a cafeteria para o almoço. Aí eu vi, porque eu trabalhava na escola, fazia trabalho voluntário, eu vi os meninos chegando, eu falei, gente, vocês não vão lavar a mão para comer? As crianças não lavam a mão. Aí elas passam álcool em gel, eu sempre falo para os meninos, vão lá no banheiro lavar a mão. Aí a professora sempre me olhava assim, né? Porque imagina, eles tinham lá se arrebentado no escorregador, jogado bola, não sei o quê. Não lavavam a mão antes de comer, né? E escovar o dente nem pensava. Eu mandava o necessaire, porque os meninos usavam um aparelho, vocês têm que escovar o dente depois que comer. Não dá tempo. A professora falava, não tem tempo. Não tem tempo. Tem que voltar direto pra sala. Eu falava, meu Deus do céu. Nossa, agora você falou, sujo. Eu tenho uma lembrança de eu pequena, daquela pasta de dente que tem no Brasil, a vermelha. Como é que chamava? Close-up? Close-up vermelha. Eu lembro, eu pequenininha ainda, na fila, para escovar o dente depois do aquele gostinho de chiclete. Não, essa era um gostinho de... Mentol mesmo. Não, cinnamon. Olha só. Canela. E aí, então, para as crianças, ou para vocês também, a adaptação foi essa, né? De ter o choque cultural de como se fazia no Brasil e como se faz aqui. Isso. Mas eu imagino que as crianças pequenas, como vocês falaram, elas
se adaptam muito rápido. Muito rápido. As crianças, eu imagino que não tiveram essa reclamação de eu preferia a escola do Brasil porque fazia isso, ou não gosto da daqui porque faz diferente. Não, no meu caso, a Olivia era muito pequena, a experiência escolar dela no Brasil foi O Diego também. muito pequeno. Muito Ele pouco. chegou a estudar 2 anos no Brasil antes de vir para cá, mas eu acho que as crianças gostam de serem independentes. Nós, né, na nossa cultura de acolhimento, de não sei o que, a gente tem dificuldade de dar essa independência para eles, mas eles gostam. Então, eu acho que foi um ganho para eles. Bom. Então, eles se sentiam, assim, capazes. Você incentivar a criança a ser independente é muito bom. É bom para você, é bom para ela. Eu acho que é uma habilidade que é essencial para você desenvolver desde de pequenininho. Exato. Então, para mim, eu achei que isso foi um ganho. Na época, eu não achei, assim, eu podia ver até como insensibilidade, mas hoje eu falo, não, eu vejo que não, que foi importante. E às vezes quando a pessoa chega e fala assim, eu vou no trabalho e as pessoas comem na mesa e aí não escovam o dente e falam certas coisas, eu falo, mas eles foram acostumados assim, desde pequeno, de ser independente, de fazer as coisas rápido ali na hora do almoço, porque a refeição principal é no jantar. Então, é uma diferença do Brasil também, né? Porque eu acho que também no Brasil, pelo fato de ser meio período, pelo menos na época que eu estava lá, a escola, então você almoça em casa, você tem empregada, você chega, tem almoço pronto na mesa, e já não tem aquela preocupação tão grande com o jantar como é aqui, que é a principal refeição. O jantar para a gente é uma refeição mais leve, né? É o contrário deles. Mas assim, só falando de novo das escolas, agora sobre a comida, você falou que manda comida, assim, quando eles estão na primeira fase escolar, que é no elementary, eles não têm como esquentar a comida. Então, aqui existem os containers especiais que você consegue mandar uma comida que não vai ficar morna. Porém, uma coisa legal de falar, eu acho que a partir do middle school tem a opção do micro-ondas. Então, não quer dizer que eles vão comer sanduíche pro resto da vida. Se eles quiserem levar comida de casa, dá para levar. Porque daí pode esquentar no micro-ondas do middle school. Na frente. Eu achei legal falar isso, porque você fica pensando que até o fim da vida escolar, não, pode ou comprar. Tem opções, às vezes a Olivia falava, tem outras opções também na cafeteria que não é só hambúrguer e pizza. Eles têm também outras opções. É uma questão de gosto, se você vai querer comer ou não. Às vezes a Olivia até falava assim, nossa, eles têm lá, sei lá, um franguinho lá, xadrez, que eu amo. Entendeu? Então, ela sabia o dia. E é legal porque, assim, você consegue ver o cardápio, né? Consegue saber o que vai ter. O que vai ter na escola. Então, eles também sabem, né? Então, você consegue ver o cardápio do dia. Da semana, aliás. E para mim foi uma surpresa no high school que as crianças podem sair, já estão dirigindo, podem sair da escola de carro para ir comprar um lanche, alguma coisa, se quiser comer fora. Eu falava, como assim eles podem sair de carro da high school? E para mim foi uma surpresa também. Mas então, na escola pública não pode. Eu ia falar, na escola pública. Na escola pública não pode. Eles saem, e é super comum sair, porque tem uma hora que, assim, como se fosse uma aula vaga, que eles é usado, sei lá, você precisa de estudar ou fazer uma lição de casa. Nessa aula vaga, que geralmente é perto da hora do almoço, eles saem. E aí, quando eles voltarem, se eles forem pegos, eles são advertidos. Mas eles têm sempre um esquema, um jeito de entrar sem serem muito... Mas se acontecer de alguém notar, eles são advertidos. A minha filha foi numa escola cristã, que na época do high school, então era um pouco, eu imagino que é um pouco diferente, de repente até a mesma coisa, Dri, mas como a minha filha é muito independente, eu só sabia das coisas que ela saía e tal, de repente tem regras que eu não estava ali em cima e que tem essa explicação, que talvez seja igual da pública, mas eu não sei te dizer. Mas eu ficava muito surpresa, porque imagina, né, a criança ir dirigindo da escola e voltar. Né? Porque na minha época a gente gaseava a aula, e saía e não voltava mais se saísse da escola. Não, mas eu tive uma experiência também. Outro dia eu tinha que ir com o Diego
ao médico, ele dirigindo lá no high school, tudo, não sei o que, 16 anos, né? Lá com o carro dele. E aí eu falei, gente, mas eu preciso ir até a escola pra, né, te buscar, sendo que você tá com o carro, né? Não faz sentido, né? Aí eu fui lá, entrei no sistema da escola, expliquei, falei, ele vai para a escola, tá, eu autorizo, não sei o quê. Então aí ele saiu que da precisa escola, autorização, você precisa autorizar para ele... Isso, para médico na escola que Yasmin ia também. Precisava, sim. Tinha que vir a autorização dos pais, sabendo, avisando que ela ia chegar mais tarde ou sair mais cedo por causa do médico. Porque inclusive, não sei se isso está na pauta, mas quando você tira a criança, principalmente na escola pública, não sei na escola particular, né? A escola pública, ela ganha dinheiro do governo e tem que ter um mínimo, as crianças têm que ter um mínimo de attendance na escola, né? Então, por exemplo, se ela sai mais cedo da escola, se por algum motivo, ela fica com falta naquelas horas que ela não estava mais na escola. Porém, se ela vai num médico, num dentista, aí você tem que apresentar atestado médico. Um atestado, tal, que o médico, os médicos aqui, o dentista, tudo estão super acostumados, e isso abona, então, porque senão a escola, ela perde os incentivos do governo também. É uma escola que não tem muito adesão, assim, né? E outra coisa, não só a escola, eu esqueci de falar também, que tem que ter um mínimo de attendance, a criança também tem um número de faltas não justificáveis que ela pode ter também. Achei que era 8. 10 dias. 10 dias por ano. Não justificáveis. Não justificáveis. É por isso que atrapalha a viagem para o Brasil, né? Pro nada. Eu sempre uso. Eu sempre uso. Como funciona, Adri? Eu mando geralmente um e-mail para o principal e para as professoras, né? Que geralmente a professora de ILA, que é a professora de inglês, é a professora principal, né? Aí eu mando para elas explicando, falo, nós temos uma viagem, a gente está indo para a família, para o Brasil, não sei o quê. Explico que lá é as férias de verão, né? Então, é um momento onde as famílias se reúnem e tal, e que eu vou precisar tirar as crianças da escola no mínimo uma semana. Porque, ainda mais, se as faltas são consecutivas. Você tem que explicar. Tem que explicar. Tem que explicar, porque se você não explica, você recebe uma carta, como se fosse do distrito escolar. Por que seu filho não foi para a escola? Isso. Então, eles ficam muito em cima para saber o motivo, porque é negligência dos pais deixar a criança faltar, né? Porque até se faltar mais do que os 10, essa carta, eles levam a gente, você tem que ir para uma corte se explicar, né? Sim. Porque é negligência. E a criança, se ela ultrapassa esse período aí permitido, ela tem que fazer depois horas para compensar, para não repetir de ano. Então, não é que nem assim no Brasil, por exemplo, eu lembro que, não estou dizendo que não era, as pessoas não olhavam com atenção com relação às faltas, mas aconteceu de eu querer fazer uma viagem fora da época que é alta temporada e falar, não, vou faltar uma semana, tudo bem, tal, não sei o quê, depois a gente compensa, faz prova no outro dia. Aqui não tem mais flexível, né? Aqui não tem essa flexibilidade, você tem assim, tem que ser uma coisa dentro daquele prazo e não falta mais. E os meninos, os meus, eles ficam ali acompanhando as faltas, olha, não, eu tô aqui, essa falta contou como justificável, essa contou como justificável, essa não sei o quê, eles ficam em cima porque eles sabem que eles mesmos vão ter problema. E a gente consegue acompanhar também, porque você vê, a gente consegue acessar o calendário, né, dos nossos filhos, e todas as faltas, as não justificáveis ou as justificáveis, estão lá. A gente consegue... É interessante falar isso, né? Quando uma criança entra no sistema escolar, ela é gerado um número, que é o Student ID daquela criança. Então, desde o elementary school... Acompanha até o final. Acompanha até o final. Aí tem um sistema que é o hack. Lá, o que tem naquele hack? Ele diz quais são as matérias que aquela criança faz, porque quando começa a vir no middle school, não é uma grade fixa como no Brasil. Todo mundo tem história, geografia, não. Tem criança, por exemplo, meu filho ele gosta mais de computer science. O seu filho gosta mais da parte de médica. Então, tem algumas matérias que vão ser diferentes. Então lá. Quais são os grades, né, que ele está inscrito, qual que é o attendance, qual que é a nota dele, tudo. Então, você consegue ter um panorama geral.
Isso até o high school. Quando chega no college, os pais não têm mais acesso. Que Eles têm que dar permissão. Eles têm que dar permissão para os pais para ver o record. Mas até o high school, os pais têm total acesso. Porque é menor de idade. Quando faz 18 anos, tem aquela coisa que aqui também, quando a criança vai para a universidade e fez 18 anos já, até para os pais terem acesso às informações médicas, a gente tem que ter uma procuração. Até de pagamento da faculdade. Ele tem que permitir. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes teu filho está na faculdade, que nem a minha, que está em outro estado, sofre um acidente, ou tem alguma coisa e precisa ir no médico, e a gente aqui de longe ligando para o médico, se não tiver a procuração dando autorização, eles não podem passar a informação médica dela, por causa de uma lei que tem aqui que a privacidade, que mantém a privacidade do paciente, e só com as pessoas com a autorização dela é que pode ter informação aos records. E como foi para vocês, quando chegaram do Brasil, passar de meio período para um período inteiro, longo, de 7h30 às 3h, e para quem trabalha fora, como faz para pegar o filho no meio da tarde? Como foi para vocês? Então, como eu expliquei no vídeo anterior, aqui os papéis meio... é até meio esquisito eu falar isso. Não é que se trocaram. É que assim, eu que vim transferida e meu marido tinha a possibilidade de trabalhar de casa. Então, ficou tudo com ele, para ele que levava a Olivia para a escola, ele que buscava a Olivia na escola, ele que levava nas atividades depois da escola, até nos encontros de mãe, que eu falei lá no outro vídeo, ele era o pai no meio de todas as amigas, né? Ele é amigo de todas as minhas amigas. Não, para mim ia ser impossível. Mas, se os dois pais trabalham, vamos dizer assim, aí, o que geralmente se faz? Faz o after school. After school. As crianças continuam na escola, mas aí com outros tipos de atividades, tal. Recreação. Porém, tem um horário para pegar, não é que assim... São 2h30 no máximo. Acho que até às 6h. Então, você sai 3h30, né? Ou sai 3 horas, depende se é do middle school ou se é do high school. Do middle school, do elementary, é até às 6 horas. Então dá, sei lá, de até 3 horas no máximo. De ficar na escola. Isso. Tem aquele negócio que fala assim, que americano, deu 5 horas, caiu o lápis. Joga a caneta mesmo, porque tem que buscar a criança na escola. E a multa é pesada, né? Quando passa do horário. Sim. Tem uma multa então, as pessoas ficam julgando sem saber. Tem que ter essa pontualidade. Né? E assim, de novo, que a gente também falou no outro vídeo, não temos suporte em casa, né? Então, quando chega em casa, tem o segundo turno. Fazer, né? Fazer comida, fazer isso, lavar roupa, não sei o que lá, não sei o que. Entendeu? Tarefa, né, da escola, às vezes. Até se tocou num ponto de tarefa da escola, acontece que às vezes você fala assim, às vezes meu marido até falava assim, a escola não tem lição de casa, né? Eu falei, não é, Lino, veja só, eles ficam na escola o dia inteiro praticamente, então muitas coisas são feitas, até a Olivia falava, no horário escolar, eles fazem na escola. Uma aula que depende da escola, chama uma coisa ou outra. Por exemplo, no middle school dos meus meninos chama Pride Time. Esse Pride Time é uma aula vaga, onde eles têm um professor que auxilia, independente da tarefa, de qual grade, qual matéria que seja. Ele fica lá auxiliando. Mas tem criança, meus filhos falam, que preferem não fazer lição lá, fazer em casa, e eles ficam conversando. Então, eles ficam jogando, eles vão pra quadra. Você faz o que você quiser com aquele período. Os meus sempre usaram fazer lição de casa. Porque eles chegavam em casa, eles não queriam fazer nada. Então acontece isso. Não é que não tem lição. Tem, mas é que eles podem completar durante o dia, na escola mesmo, né? Eu acho muito legal essa flexibilidade. Eu ficava impressionada. Eu voluntariava muito na escola da minha filha quando ela era pequena, e eu chegava lá e via as crianças, a hora da leitura. Tinha criança deitada no chão, tinha criança sentada no sofá, tinha criança aonde queria, na almofada. Essa flexibilidade, na minha época de escola, ainda era muito rígido, né? A gente passava as carteiras enfileiradas e a gente sentado aqui, eles colocam como de 2 em 2. Isso é diferente, 4, isso, né? É diferente mesmo. A gente, desde que começa na primeira série, tudo pelo menos, olha, gente, uma coisa que assim, a minha referência do Brasil é o que nós estudamos, tá? Não sei se hoje mudou isso, mas era tudo enfileirado, né?
E aqui não, eles colocam 4 carteiras, assim, Eles fazem células, né? fazem células. Fazem uma Mas tem célula tanta coisa diferente que eu acho que até que está no seu roteiro, Mi, para a gente falar de material escolar, como é que Isso, é. vamos falar Então, disso agora. material escolar, gente, É a as coisa minhas mais- amigas, elas falam, não acredito, porque o material escolar no Brasil é caríssimo, né? Então você Eu vai, é um lembro. evento. Você Era um gasta- evento. Aí aqui você paga, sei lá, $50 para o material escolar do ano inteiro. E vem, gente, Vem livro, assim, caderno, isso é tudo. até é só no elementary, né? no middle school tem também. Não me lembro do middle Tem. school, mas no elementary, Tem. gente, é muito fácil. Até o porque 8º assim, ano, você né? paga. Aí no primeiro dia de aula, você chega na classe, a caixa, tem uma caixa. Você pode mandar entregar na sua casa É. ou entregar na escola. escola. Aí no primeiro dia, como é que é? Você vai e leva seu filho lá, você pode ir junto. Isso tudo na primeira fase, no elementary, né? Você conhece a classe, conhece os amigos, lá quem vai sentar do lado dele. A caixinha com todo o material tá ali. Só que eu vou falar, tem opção de comprar fora, se você quiser. Mas pra quê? Esse negócio vem tudo pronto ali, né? Eu acho que eu nunca vi o material escolar na vida de Yasmin. Não? Não. Os anos inteiros, porque já era parte do tuition. A gente nem... Quando na particular. Então, mas eu tive essa experiência igual da Raquel. Você chega na sala e tem uma caixa, e você abre. Aí tem uns lugares na classe que você tem que colocar. Ali é o lugar do lápis de cor. Aí você você tem que coloca lá. buscar na caixa e colocar o do teu Colocar filho. do seu Não lado. é do teu filho, não. Todo mundo coloca lá. Isso, todo É mundo. compartilhado depois. Explica isso, porque eu também não sabia. Porque não, a gente estava falando, né, sobre o material escolar, que eu, particularmente, acho que você também vai pensar isso. Eu achei fantástico, porque, assim, sem estresse nenhum, vem tudo pronto para você, não é caro, é menos de 50, se tinha falado de 50, eu lembro da minha época, tinha, dependendo, é que assim, depende da série. Se é do elementary school ou do middle school. Ou do middle school, né? Então, é muito simples. Você vai lá, compra uma caixa que já vem com todo o material que a criança vai precisar. Aí no primeiro dia, aí você tem a opção, como eu estava falando, você tem a opção de mandar para sua casa, mas eu falo aqui, manda pra casa, já manda para a escola. Prático. Prático, mais uma caixa, negócio, né? Aí no primeiro dia de aula, isso só no elementary, no middle school não, mas depois a gente vai falar sobre middle school. Você vai lá, que daí vocês também querem conhecer os professores, né? A professora, a sua filha. Aí tá lá a caixinha, em cima da mesa da onde... Porque, importante falar também, né? Que a gente estava falando. Geralmente são células, aí já tem o nome da onde o seu filho vai sentar. Já tá ali denominado. Denominado, onde ele vai sentar com uma plaquinha lá, com o nome dele e tudo. E aí você abre a caixa. Aí também vem uma outra coisa muito interessante. Que foi até você que falou sobre isso. Que é compartilhado. Que é o compartilhamento. Você acha que quando você abriu a caixa, tudo que está ali é só do seu filho? Não é. Então, por exemplo, cola. Todas as colas. Aí a professora já organizou um negócio assim na sala, aonde vão as colas, aonde vão os lápis, aonde vai... E até o material da professora. Então, a caneta que ela vai escrever lá no quadro... também está dentro do material escolar do seu filho que você comprou. Aí você pega e vai colocar lá no lugar. Então, aí fica tudo tipo uns bins, assim, umas caixinhas, e aí é compartilhado. Os cadernos, depois, eu não me lembro agora se os cadernos também vão tudo Não, os cadernos ficam embaixo do... embaixo da carteira. Embaixo da carteira ficam os cadernos e os livros. Que livro? Tem livro também, né? Mas é que o livro, ele vem para cada aluno, tem um livro. Livro de geografia, de história, eles têm livro. Livro de inglês, eles ganham livros também. Eles usam Chromebook. Não, então, mas eles têm um livro que é como se fosse um... nem lembro. Pesquisa. Isso é outra coisa. O do Chromebook é interessante. Conta também. Pra gente, Raquel, como só terminando acho que terminamos do material escolar. E aí, uma coisa que é interessante, que parte do material escolar é o Chromebook. Verdade. Que você pode... O Chromebook, assim, cada criança tem o direito de ter o seu próprio computador. Até o middle school é obrigatório que seja da escola. No high school é outra coisa, você pode levar o seu pessoal. Exato. Mas tem crianças que... ele pede o Chromebook, mas não no elementary. Não, no elementary ainda ele usa, mas não é só seu.
Você vai Fica na na sala... escola. Fica na escola, exato. Acho que a gente está recapitulando. Né? Recapitulando. Como a gente estava falando, uma coisa muito interessante. Hoje, na modernidade toda, as crianças usam computador. Não tem mais Barça, não tem mais... não tem mais um monte de livros. Acho que por conta da pandemia também, que teve todo aquilo de você trabalhar online, teve uma mudança. Eu percebo que antes da pandemia era uma coisa e depois da pandemia virou outra. Hoje em dia, está cada vez mais eles fazendo tudo online. Isso. Toda a matéria que eles fazem, todo o trabalho que eles entregam, antigamente faziam, sei lá, um papel e entregavam para a professora. Hoje em dia não tem mais isso. Você pode até usar um papel como referência para você fazer uma conta, escrever alguma coisa e tal. Você tem que digitalizar e a professora ela recebe tudo online. Ela não recebe nada mais em papel. E uma coisa que é interessante, isso, gente, a gente vai falar aqui do Texas e aqui da onde a gente mora. Não sei como é que é nos outros estados, mas todas as crianças, no elementary, eles não trazem o computador para casa, eles trabalham dele, mas ficam lá na escola. Quando eles passam para o middle school, todas as crianças... Que é o 6º ano, né? Que seria o 6º ano. Todas as crianças recebem um computador. Todas. É um computador que Frisco ISD fornece para as crianças. Top, né? E eles levam esse computador para casa. Né? Seria os livros. Porque não tem mais um monte de livro, né? Então, tem os cadernos e tal. Sim, aí fica tudo ali. Fica tudo ali. E como você estava falando, quando eles passam para o high school, eles têm a opção de ou pegar o computador da escola, que eles dão, ou eles podem levar o seu próprio computador. A minha filha leva o próprio computador dela para a escola. Então, isso, para mim, também é impressionante. A gente está falando de escola pública, né? Escola pública. Você ganhar um computador. Os nossos filhos, quantos alunos tem ali? Tem mais de 1.000. Tem uns 3.000 alunos, todos têm o computador fornecido pela escola. Tem a opção, né? Opção de ter o computador fornecido pela escola. Isso, para mim, eu falei, olha só, isso realmente... Não sei como é no Brasil, gente. Não estou desmerecendo o nosso país, não. Tá? Mas eu não sei como é que é. Que a gente tem que comparar a escola pública do Brasil com a escola pública daqui, né? Porque talvez se a gente estivesse falando de uma escola particular lá no Brasil... Tem uma outra realidade, né? Uma escola em São Paulo, particular, eu não sei. Pode ser que ela tenha até privilégios maiores do que o do que aqui, eu mas não assim, sei. Falando público com público, né? E isso... A gente fala público, mas a gente paga, né? A gente paga. Que o imposto que a gente paga ali na região, ela abastece aquela escola. Por isso que a escola... Isso. Ela tem um recurso destinado para o ensino do seu filho. Transferindo para o português, que você acabou de falar, traduzindo para o português, que é o seguinte, nossa casa a gente paga um imposto. Então, 80% desse imposto vai para a escola. Então, e que seria o IPTU, que a gente paga no Brasil. E é muito mais caro do que o IPTU no Brasil. Sim. O imposto que a gente paga. Então, por isso que eu falo, a escola pública a gente está pagando. Só que eu estou tendo esse retorno não só na escola. Valorização imobiliária. Em várias outras coisas. Ainda encontro de que você falou, durante um tempo eu pesquisei para trazer um sobrinho meu para morar comigo e para ele estudar num colégio público, que é possível, não com visto de turismo, com visto de estudante. Mas, para isso, você precisa ir na prefeitura, dizer que você está trazendo um aluno, a escola pública emitir um visto de estudante e você tem que pagar uma verba para aquele aluno, que é mais ou menos parecida com a mensalidade de um colégio privado. Aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, aqui na região. Eu lembro que até pesquisei no colégio da Iaiá. Então, eu até falei com o Elber na época, mas qual é a vantagem que tem, né? Porque ele não vai estudar de graça, né? Só baseado no imposto que eu estou pagando pelos nossos filhos. Eu trazendo um estudante de fora, eu tenho que pagar um valor que é como se fosse um colégio particular. Então, é mais fácil eu manter ele no Brasil. Então, você fica com aquele questionamento. Porque tem muita pessoa que muda para cá e os familiares, eu vou mandar meu filho para estudar aí. Não, pode trazer, nenhuma escola vai negar.
mas ele não será um estudante legal após o período o visto de turismo, ele te dá 6 meses. Esses 6 meses ele vai poder estudar lá desde que você tem um papel que eu até peguei de um sobrinho meu, você pega no Brasil como se fosse uma guarda, você tem uma tutela daquela criança, mas é só o período que, quando ele entrou, de 6 meses. A partir dali, você tem que fazer esse outro processo de visto estudantil, que aí você tem que pagar o valor responsável por aquele aluno. Porque sobrecarrega, né? Sobrecarrega o ensino, porque se todo mundo fizer isso, aquela escola ela vai ter menos recursos do que a capacidade de alunos que ela tem. E o que eles tinham planejado, Exatamente, né? eles estão planejando, nessa região aqui onde eu tenho essa escola, tem, sei lá, X casas. Essas casas têm tantas crianças nessa idade. Então, tá bom, então vamos... aí chegam vários alunos que não são legais, né? E aí eles têm que absorver. Com certeza, ninguém vai negar, não vai ter esse problema, mas o recurso vai ser compartilhado. Então, vai cair realmente a qualidade daquilo que eles tinham previsto. Agora você está falando disso, eu lembrei de uma outra coisa, que até amigas minhas também já me perguntaram. Como é que faz, por exemplo, se eu vou com a criança que não fala nada de inglês? Ela entra na escola assim, né? Não, mas aconteceu isso com o meu sobrinho, que estudou aqui, que eu fui, né, de novo, eu fui ao Brasil, a gente, uma advogada, que é da casa da irmã dele, mas preparou um documento dizendo tal, que ele está sob nossa tutela, tal, não sei o quê, e que durante aquele período ele estaria matriculado numa escola. Fomos na escola, no high school, dizendo, ele estará na nossa casa durante esse período, vai ser um período de adaptação. Se ele se adaptar, a gente teve esse compromisso. Após esse período, nós entraremos com um visto de estudante para ele, que até no caso ele não se adaptou e acabou voltando, mas isso é um outro passo. Mas ele ficou aquele período. Ele não falava inglês. Ele, assim, teoricamente no Brasil, ele fazia inglês, tudo não sei o quê. Um aluno de 16 anos na época, entrou direto no high school. Aí tem uma professora que é de ESL, que que é o English, né? As a second language. E essa professora e a counselor também ajudavam ele em todas as classes. Isso. Agora você tocou no ponto do ESL. O ESL também é válido, até se você tem uma criança pequena entrando no elementary, ela vai fazer um teste. Até a Olivia fez também. Quando ela proficiência, né? Quando ela entrou ela foi para elementary, que seria na escola pública, no first grade, né, na primeira série, porque ela fez pre-K e kindergarten na escola particular. Ela foi fazer um teste de ESL por a gente ser estrangeiro e ela ter nascido no Brasil. Só que aí no teste foi já constatado que ela não ia precisar fazer ESL, que o inglês dela já era fluente. Sim. Então, isso também é feito quando você vem de fora, estrangeiro, passa pelo ESL para saber se ela precisa ou não. Se ela precisa, ela vai ter esse suporte que você estava comentando. Sim. Vai ter um suporte de inglês para poder ajudar. Dos meus 3 filhos, somente o Diego fez o ESL. Porque ele chegou aqui no kindergarten. Uhum. E, na época, ele não falava inglês. Então, ele teve que fazer... Ele chegou no final do kindergarten e no primeiro ano, no first grade, ele teve que fazer o ESL. Os outros, quando entraram já no pre-K, com 5 anos, eles não precisaram. Quer dizer, eles fizeram o pre-K, né? E depois, no first grade, que é onde tem o ESL, não precisaram fazer o ESL. Mas porque eles chegaram aqui muito mais novos, né? Mas a Olivia chegou aqui 10 meses. 4 e já falava português, aí ela teve que fazer Mas deu tudo certo e ela não precisou fazer o ESL. Que é interessante, as mães ficam preocupadas, né? Nossa, mas como eles vão se adaptar ou não? Mas lá no Brasil, por mais que você faça um curso de inglês, todo o seu entorno é o português. Você vai na padaria, tem gente falando português. Você liga a televisão, é o português. Na sua casa, é o português. Aqui, não. Somente nós falamos português. Então, os meninos, qualquer lugar que eles iam, eles só ouviam inglês. E a gente acaba absorvendo aquilo mesmo sem perceber. Porque eles não tinham não era uma educação direta do inglês. Imagina, com 2 anos de idade. Eu não ficava lá, olha, ensinando inglês para eles.
quando eles entraram na escola, nem eu sabia que eles já estavam prontos para o inglês. Então foi uma descoberta para mim, foi interessante isso. Acho que tem muita preocupação que vem dos pais e que para a criança aquilo é tão natural. Porque a trava é maior para o adulto do que para a criança. Gente, até tem você vê como as crianças, elas pegam inglês, assim, muito rápido, né? A gente chegou no meio do ano, no final do ano, a Olivia já tinha feito as amiguinhas dela e tal, e eu levei ela, era dia 31 de dezembro, levei ela para brincar na casa de uma vizinha do nosso condomínio. Aí, quando eu fui buscar, eu falei assim, por mais que eu fale inglês, assim, eu tenho um sotaque, não tem jeito, né? Aí eu falei, Happy New Year, falei pra mãe, né? Aí, quando a gente estava saindo da casa, aquele toquinho de 5 anos, falou assim pra mim, mãe, você falou errado. Eu falei errado o quê? Ela falou assim, mãe, você falou Happy New Year. Eu falei, feliz nova orelha. Aí eu falei, não, eu falei Happy New Year. Ela falou, não, mãe, o seu year sounds like ear. Eu falei, mas então como pra mim tá tudo igual, né? Eu agora já melhorei, então eu já consigo perceber a diferença, porque eu escutava tudo igual, né? Aí ela falou assim, mãe, ano é year, orelha é ear. Não sei se vocês conseguem perceber, porque ano tem YE, né? Então, year. Aí eu falei, como é que é, filha? Ela aquele toquinho de 5 anos, ela, year, mãe, ear e ear. Eu falei, tá bom, nunca mais esqueci, né? Mas você vê, em menos de 6 meses ela já estava me corrigindo. Sim, mas então, né? É muito impressionante, porque eles captam, eles são como se fosse uma esponja, né? Assim, hoje em dia eu vejo quanta energia eu gastei preocupada na adaptação deles, e na verdade eu estava projetando a minha preocupação da minha adaptação, que foi muito mais difícil que a deles. Eles se adaptaram muito fácil. Então, assim, eu acho que a escola, ela dá essa independência para eles, que é excelente. A parte do idioma tem um pouquinho, assim, uns 1, 2, mas 3 meses eles já estão falando perfeito. E eles se adaptam de uma forma, um ambiente diferente, uma cultura diferente, muito, assim, mais fácil do que nós. Porque a gente, imagina, nós tivemos anos de criação, de influência sobre uma cultura, vem aqui, eles são rapidamente se adaptam. E eles querem fazer parte, né? E eu acho que também quando eles vão mudando, às vezes para a gente também é um pouco de choque, porque como na escola tem muita questão do espaço pessoal, não troca roupa na frente de ninguém, a gente que vem de uma cultura que não tem isso, né? Não tem essa preocupação tão grande, às vezes o filho de 6, 7 anos já não quer mais trocar a roupa na nossa frente e fala, que isso? Você é mãe. Bom, na minha casa não tem, né? Na minha casa é tudo... Na minha também. Vai da família, né? Mas geralmente a criança já fala, porque é ensinada na escola e já fala, não, eu vou trocar de roupa, eu não troco na frente dos amiguinhos, ou o que seja, porque aprendeu na escola e não na nossa casa, né? Mas já é. E também a questão da roupa, o jeito de se vestir, né? Não sei se vocês tiveram esse choque, porque no Brasil tem o uniformezinho para ir para a escola, na minha época tinha, não sei como está hoje, mas chega aqui, eles vão com roupa à vontade. Você tocou num bom ponto, Mi. Eu que tive filha nas 2 escolas, uniforme. E, nas escolas públicas não tem uniforme, né? As escolas particulares têm uniforme. E é muito fofinho o uniforme. Eu acho escolas lindo, aqui. Nossa! Eu acho muito lindo. Então, a compra do uniforme, geralmente, é como no Brasil. Eles vão te indicar um local, né? É interessante porque o mesmo local ele vai vender os uniformes de várias escolas aqui. E eles são tudo meio parecidos, só mudam... as cores do logo da escola. E logo da escola, então... O que tem ainda essas lojas que a gente compra é o material de esporte. Então, por exemplo, a aula de PE, né? Que seria de Educação Física do Brasil, ou algum esporte, se pratica o futebol, ou futebol americano, soccer, vôlei, não importa. Nessas lojas ainda vendem. Mesmo o colégio público
você tem que comprar o uniforme de esporte. Não, e assim, eu achava interessante que assim, o uniforme que eu tô falando não é só. Você pode comprar, eu que tinha menina, né? Até a tiara, com a mesmo pattern que é do uniforme. Os laços. Isso, tem os laços. Eu comprava tudo isso para deixar ela bonitinha. A meia também combinando. Outra coisa que eu acho interessante aqui é o tênis. Você viu que o tipo de tênis parece um Keds? Branco e azul. Branco e azul. Todas as escolas. Isso em escola particular, tá, gente? Todas as escolas, esse tênisinho... Chama Oxford, se eu não estou enganada. É típico. É típico. Mas isso tudo você compra nessa loja. Lancheira, se você quiser, você pode comprar uma lancheira com o mesmo tecidinho, que é o tecidinho da escola do seu filho. Uma coisa que eu acho interessante também, que me ocorreu aqui, eu falando sobre adaptação, sobre a dependência, é o seguinte: no Brasil, a criança ela é encarada como propriedade dos pais. Os pais têm um poder sobre aquela criança que é diferente daqui. A criança, ela é muito, não desvinculada, não sei se é esse o termo, mas ela, que você falou dela não se trocar tal. A professora diz para aquela criança, não, ninguém tem o direito de tocar, nem os seus pais. Você tem autoridade sobre o seu corpo, sobre o seu espaço, desde autonomia, a independência. Você vai no médico em qualquer lugar, eles reforçam isso. E aí os pais às vezes falam, não, eu sou seu filho, eu sou sua mãe, tenho direito de te pegar, de te limpar, eu que não sei o quê. Não é assim. Eles incentivam aquela criança desde cedo a ser autônoma, a ser independente. E até da questão que no Brasil a gente está sempre pegando, abraçando, beijando. Algumas crianças estão ok, gostam, tem outras que não. E aqui eles respeitam isso. A pessoa, olha, seu corpo. Você não quer beijar, tocar uma pessoa que você está acabando de conhecer? Dá um high five, faz qualquer outra coisa. Não, tem outras maneiras de cumprimentar do que a pessoa te beijando se você não está confortável com isso. A minha filha sempre foi muito reservada, desde pequena. Nunca gostou muito dessa coisa de estar junto, de pegar, porque cresceu bem americana dela. Acostumada com espaço pessoal, e eu lembro quando ela tinha uns 2 aninhos, a primeira vez que ela estava tomando um suquinho e foi compartilhar com uma amiguinha, e a mãe americana falou, não, cada um com seus germes, e eu que vinha lá do Maranhão, compartilha tudo, aí eu fiquei, que é isso, que mulher esquisita, o pirulito e põe na boca da outra, vamos lamber o pirulito junto, vamos tomar sorvete junto, eu acho que tem... Mesmo as crianças, eu vejo de tudo. As que não querem se aproximar e as que sim se aproximam. Então, eu acho que a gente acaba vendo de tudo. E a minha filha tem mais o jeito latino de abraçar. Então, ela teve essa experiência também com 4 anos e a menina virou para ela. E ela veio me contar isso. Que a fulana, você não sabe, mãe. A fulana, eu fui dar um abraço nela, ela falou assim, get off of me, you are spreading germs on me. Que sai de perto de mim, você está me transmitindo germes, está muito perto, passando todos os teus germes. Para mim também foi um choque. Sabe uma coisa que eu queria também falar sobre a transição da escola do elementary para middle school? No meu caso, é uma coisa que a gente vê nos filmes, que quando eu estava esperando que ia ser assim para minha filha, ela ia ter o locker dela, ela ia ter o armário dela, igual a gente vê em filme. Mas o que aconteceu na minha experiência? Quando ela foi para o middle school, pandemia. Foi no ano da pandemia. Então, primeiro que ela começou o middle school em casa, né? Quando voltaram para a escola, eles acabaram com todos os lockers. Acabaram que eu digo, os lockers estão lá nas escolas. Mas eles não são mais acessíveis. Não são mais acessíveis. Por quê? Também, qual que era o propósito do locker? Bom, talvez eu deveria começar no começo. Quando ele transiciona para middle school, uma das coisas que a gente estava conversando antes que é diferente é que, assim, na elementary, eles se continuam... É uma professora e naquela classe... Às vezes 2 professoras, no máximo, as crianças não mudam na sala. Não mudam de sala. Quando eles passam para o middle school, eles já passam a escolher as matérias que eles querem fazer, porque já começa um direcionamento mais para o futuro. Então, se eu sou mais de exatos, já começa essa brincadeira, vamos dizer assim. Exato. Então, o que acontece? Eles trocam de sala, que eles vão
Tanto é que... Tem 3 minutos para sair de uma sala e para outra, né? Que, inclusive, assim, às vezes você vem com aquela mentalidade que eu, por exemplo, estudei até o 3º colegial na mesma escola, então eu estudei. Claro, quando mudava o ano, às vezes as pessoas mudavam, mas era mais ou menos aquela mesma turma, né? E quando passa para o middle school, não. As turmas vão, dependendo da classe que vai fazer, eu fazia uma classe com você, na minha próxima classe você já não está mais, porque eu faço outra classe com você. Então, qual que era o propósito também do locker? Era você trocar o seu material. Como não ficar carregando coisa à toa. Para não ficar carregando coisa à toa. E também como agora você usa o computador, e eles levam no middle school o computador para casa, você está carregando o seu computador para lá e para cá. Então, também não tinha mais o propósito. Mesmo assim, a mochila deles é bem pesada. Mesmo assim, a mochila... Tem caderno, tem... Isso. Mas eu acho que era mais para trocar os livros, né? Porque o livro ficava na escola. Porque o livro ficava... Isso, então você ia lá e falava assim, eu tenho... Mas é que nem você falou, hoje em dia, cada vez menos usam livros, né? Usam mais tudo é referência, tudo online, né? Tudo online. E como foi para vocês vindo do Brasil a questão da segurança? Então, e o transporte, né? Que no Brasil era aquela loucura de trânsito de São Paulo e aqui tem a questão da segurança. Porque no Brasil nem sempre o seu filho estuda perto de onde você mora. Então você você contrata uma van, mas você tem que levar o seu filho. São raras as vezes que o seu filho você vai a pé como aqui. Aqui não, você mora e a escola é muito próxima da sua casa. Eu não tive a experiência dos meus filhos indo para a escola de ônibus escolar, porque eu sempre morei menos de 2 milhas da escola. Eu também. Então, ou os meus filhos, ou eu levava a pé, ou de carro, ou eles iam de bicicleta, depende do tempo. Também tem uma época de muito frio, que aí não dá para eles irem de bicicleta. Mas, assim, sempre foi muito perto, então eles nunca precisaram usar o transporte escolar. Exceto, assim, vai ter uma ocasião de um passeio, uma excursão, ou quando eles foram para o acampamento do 5º ano, eles vão de ônibus, tal. Sabia que, falando do acampamento do 5º ano, agora eles só vão passar o dia, não dormem mais? Jura? Não sei. Que pena. Acho que o último ano que teve de dormir foi esse ano, porque o Ben da Fê dormiu, mas eu acho que agora só passar uma pena. Eu sempre fui chaperone, né? Dos meus papéis como voluntária na escola, eu era chaperone. Então, todos os passeios da escola eu ia junto. E eu ia no ônibus escolar. O ônibus não tem cinto de segurança, não tem ar-condicionado. Então, tem muita criança que reclama, porque não é, apesar de ser lindo, aquele ônibus amarelo, icônico e tudo mais, às vezes ele não é tão confortável como a gente imagina, né? Mas, então, as crianças, no meu caso, era muito mais fácil para chegar na escola. Só que como que é a parte de quando você vai buscar a criança na escola? Até o elementary, você pode dizer para a escola, olha, eu quero que o meu filho seja entregue somente para mim ou para algumas pessoas que estão designadas. Na lista. Na lista ali. Então, sei lá, você coloca 3 pessoas no máximo, então o seu filho é entregue somente para aquela pessoa. Isso até o 5º ano. A partir do 6º ano, que é o middle school, não tem mais isso. Bateu o sino na hora de ir embora, a criança sai, e aí tem muitos pais que, por exemplo, né, trabalham fora, não sei o quê, e aquela criança ela vai ter que ter um jeito de chegar em casa sozinha. Então, essa também é uma preocupação. Ou de ônibus, dependendo de ônibus, onde você mora. Né? Ou então vai ter que ir a pé. Eu acho que essa é a bicicleta, patinete. Então, essa é a parte que as bicicletas ficam paradinhas. Ficam paradinhas, nenhuma corrente, nada. Não, vão de bicicleta elétrica, vão de patinete. Às vezes, da bicicleta que eu olho, assim, falei, esse aí chegou atrasado, porque a bicicleta tá jogada. Ali, tipo, sabe? Não colocou nem acho que ele não colocou nem no lugarzinho da bicicleta. Acho que ele chegou correndo, jogou a bicicleta ali e foi pra escola. Mas tem todo um esquema de segurança em volta da escola, né? Porque, por exemplo, você chega de bicicleta, mas quando você entra na propriedade da escola, você tem que sair da bicicleta. Sabia que toda escola aqui tem a bicicleta. Tem um policial assignado. Sim. Pelo menos aqui no Texas, tá? Sim, aqui toda escola tem um policial da escola. Você vê o carro da polícia parado, ele tem até um escritório dentro da escola.
Pelo menos Sim. no high school. Eu vejo, toda a middle, a elementary e a high school tem... Não, mas é muito importante, naquele perímetro em volta da escola, você não pode falar no celular, você tem que andar a 20 milhas por hora, você leva uma multa pesada se você descumprir isso daí. E essa parte da bicicleta é importante porque aconteceram alguns acidentes, porque as crianças às vezes são meio, não são irresponsáveis, mas elas são reckless mesmo, assim, né? São desatentas, porque elas são adulto que tem que ser responsável. Então eles não prestam atenção, tem um cruzamento, eles atravessam sem olhar de lado e tal. Então, em volta da escola, a criança é obrigada a sair da bicicleta e ir empurrando até chegar lá no lugar. E tem também, perto da escola, assim, tem os cross guards também. Então, algumas pessoas voluntárias, elas ficam nas esquinas com a plaquinha de stop, assim. Então, bem próximo à escola, isso acontece. Não vou falar que toda escola tem, mas algumas escolas têm. Uma coisa que talvez seria... Duas coisas que eu me lembrei agora sobre falar sobre a escola. Primeiro que você não escolhe a escola que seu filho vai... Sim. No caso da escola pública, a sua escola é assignada conforme o seu endereço. Então, quando você estiver procurando casa aqui, se você quiser que seu filho estude especificamente naquela escola pública, você vai ter que comprar uma casa que seja assignada... O seu endereço é assignado àquela escola. Né? Ao menos o que acontece também, que aconteceu na high school, ou pode acontecer em qualquer escola. Quando a escola atinge a capacidade máxima de alunos, você é transferido para uma outra elementary, uma outra middle, ou uma outra high school. Isso acontece. Porque as pessoas procuram a casa por conta da escola. Exato. Lá no Brasil, você pode morar em qualquer lugar e o seu filho estuda onde ele quiser. Aqui não. Aqui, assim, antes de procurar a casa, a pessoa... meu filho vai estudar no high school, no middle school. Qual que é a escola melhor? Então tá. Então, qual que é o range aí de casas que... Eu acho assim, que assim, você falou um ponto de escola melhor. Eu acho que todas as escolas aqui de Frisco são boas, né? Não sei porque a gente tem uma preferência, talvez... Mas é que, quando eu falo melhor, é melhor para cada pessoa. Por exemplo, é melhor. Qual é o ranking que ela tá? Porque existe um ranking. Existe um ranking, né? Existe um ranking do Texas, existe um ranking dos Estados Unidos e tal. Então, a gente consegue ver qual é a escola. Por exemplo, a escola dos meus meninos sempre esteve ranqueada no topo. E aí, com isso, a concorrência era enorme. Aí, o que você percebe? Que você percebe também que a diversidade da escola também começa a mudar. Porque tem pessoas que preferem aquelas escolas que estão mais ranqueadas no topo. Não, a Miki corretora, né? Realtor pode falar também sobre isso com propriedade, porque se você... As melhores... Eu entendi o seu ponto. As melhores escolas de Frisco são essas. Então, se você quiser morar aqui perto, é aqui que você vai ter que morar. Mas não tem como fugir muito. Eu entendi a tua pergunta também, Raquel. E eu recebo muito essa pergunta de quem está vindo do Brasil, porque no Brasil, como você está acostumado a ter escolas particulares que concorrem, quem passa mais, quem aprova mais, agora no Enem, né? Mas na minha época no vestibular e tal, você tem aquela ideia de que eu quero uma escola forte academicamente, eu quero uma escola mais construtivista, ou que seja, o método que você desejar, porque é comum a escola particular no Brasil. E a pessoa que vem de lá pergunta assim para mim, mas qual a melhor escola de Frisco? E eu falo, todas são boas, mas vai depender muito do teu aluno. O que é forte? Gosta de teatro, como a Olivia? Gosta de esportes, como o Felipe? Então, vamos tentar alinhar. Se vem uma família já com um filho adolescente, eu falo, esquece os pequenos. A gente vai focar no adolescente, porque o high school é importante. E, geralmente, se o high school é bom, o middle e o elementary também são. Porque as escolas... Essa base. Isso é interessante. Vai passando de um para o outro. Tem duas coisas que eu aprendi aqui que eu acho fofas e... Não, uma não é fofa. Uma... Taca real, fala real. Não. Vou explicar. Não é que é fofa. É uma coisa que eu só aprendi morando aqui, falando sobre escola e do que você estava falando do limite de velocidade, de não falar no celular. E eu só fui aprender aqui. E eu tenho certeza, 99% dos brasileiros não sabem disso. Quando você vê um ônibus escolar
E se o ônibus escolar para na frente de uma casa, ele vai, vocês vão ver que ele abre assim a plaquinha de stop para os dois lados. Isso quer dizer que se você está vindo atrás do ônibus, você tem que parar. Enquanto a plaquinha de stop, que sai assim nas laterais assim, do ônibus, né, tiver ali, você não pode passar o ônibus. Isso é multa, entendeu? Se a polícia vê, isso é multa. Por quê? Quando ele colocou a plaquinha de stop para fora, é porque a criança pode cruzar para poder passar para a casa dela. Isso só fui aprender aqui. Não sei se vocês sabiam. E eu acho que tem muita gente que vem do Brasil também não sabe. Mas o Mini, você falando de escola boa, assim, eu falo no meu caso, por exemplo. Se eu tenho um aluno, né? Se eu tenho um filho que ele joga soccer, ou se ele joga futebol americano, eu iria procurar, e ele já está num time, eu iria procurar qual que é a escola que tem, assim, historicamente tem o melhor time. Porque ele vai entrar num time competitivo. De teatro, qual que é a escola que é mais forte? Porque todo ano, todas essas escolas participam por campeonatos. Então, tem escolas que são mais, né? Olha, essa escola é mais conhecida pelo soccer, essa escola é mais conhecida pelo teatro, essa escola é a parte acadêmica. Uma coisa que eu sempre quis é uma escola que tivesse mais diversidade. Porque eu sou imigrante. O pessoal, não, eu quero estudar numa escola que só tem americano. Filho, você não é americano. Eu tenho cidadania, mas eu não sou americana. Eu não quero uma determinada nacionalidade que seja muito... Não, gente, entenda, você está vindo aqui, você pode parecer o que você quiser que pareça. Para o americano, você sempre será imigrante. Você é latino, você é imigrante, né? Eles te consideram, assim, diferente deles. Aí você fala, não, eu sou branca. Não, você não é branca. Eu não sou branca para eles. Então, assim, é importante isso. Então, quando eu olho numa escola, para mim, o que uma escola é melhor? Uma escola que tenha mais diversidade. Quanto mais diversidade, mais os meus filhos vão ser considerados, assim, fazendo parte daquela comunidade. Ele não é o diferente. Isso. E aí, com a diversidade, eu acredito que a escola melhora, inclusive na parte acadêmica. Porque tem um pouco de cultura de todos os lados. Os asiáticos, de uma forma geral, eles têm uma tendência de se esforçar mais academicamente. Eu quero que meus filhos estudem com os asiáticos. Eu incentivo que eles sejam amigos. Por quê? Quando eu falo asiático, não estou falando só porque no Brasil a gente fala asiático e a gente só imagina os de olho puxado. Ou japonês, ou chinês, ou coreano. Não, os asiáticos, inclusive os indianos. Todos os asiáticos, de uma forma geral, eles são muito bons academicamente. E historicamente melhores que os americanos. Então, eu procuro isso numa escola. Para mim, uma escola boa é essa, uma escola que tenha diversidade. Mas, por exemplo, no nosso condomínio tem 2 high schools, vários elementaries, acho que 3, 2 né? high schools, não. Não, desculpa. 2 middle, vamos repetir. No nosso condomínio, por exemplo, tem vários elementaries. Tem 3 elementaries. 3 elementaries. 3 elementaries. 2 middle schools. 2 middle schools. E a high school, que quando a gente mudou, não estava nem construída. Não estava nem construída, é verdade. Então, às vezes, eu tenho meu cliente vindo do Brasil que fala assim, mas essa escola não está ranqueada. Tipo, a Reed só foi construída em 2015, que é do nosso condomínio. Mas não importa, porque as que estão levando os alunos para ela já são fortes. E sabe o que é engraçado? Interessante. A gente nós 3 moramos no mesmo condomínio. Vou falar de mim e da Adri, porque nós temos os filhos, né? Então, os filhos da Adri, a gente mora no mesmo condomínio, mas os filhos da Adri foram numa elementary e numa outra middle school. A minha filha foi numa outra elementary e numa outra middle school, porque onde a Adri está posicionada no nosso condomínio, eu atendo... Sim, eu do lado norte e você do lado sul. Enfim. Porém, é interessante que nossos filhos cresceram juntos e a gente tem outros amigos brasileiros também que moram no condomínio e têm a mesma idade escolar. E hoje, eles estão todos juntos na high school. Eu acho isso muito interessante, que eles se encontram na high school e se conhecem desde pequeno. E aquele aluno, que nem você estava falando, né? Aquele aluno que vem bem da elementary, ele vem com uma base forte ali. Ele vai para o middle school com aquela base forte e ele vai carregar aquilo para o... Mesmo que a escola seja nova. Exatamente. Outra coisa que eu acho bonitinha na elementary... Desculpa que a gente até passou do elementary, mas eu queria falar que quando eu fiquei sabendo disso, eu achei muito fofo. O Buddy Bench. Já viu? Sabe o que é o Buddy Bench? Não sei o que é.
Você nunca viu na high school, tem onde está o playground? High school, não. Na elementary. Onde está o playground, tem um banco. Está escrito Buddy Bench. Não sei se você já reparou isso. Não. O Buddy Bench, para que ele... Deixa eu perguntar para a Olivia. Para que ele serve? Vamos dizer que eu estou lá na escola e não tenho nenhum amigo para brincar. Eu sento no Buddy Bench. Quando você senta no Buddy Bench... A gente está me olhando. Vocês também não sabiam dessa história, gente? Quando você senta no Buddy Bench, em teoria, as outras crianças que te veem têm que te chamar para brincar. Tipo, sei lá, estamos tudo jogando bola. E aquela criança tá ali sozinha. Então, tu vem jogar bola com a gente. Eu achei isso sensacional. A minha filha, quando a gente voltou da Espanha, que ela veio para uma nova escola, né, que estava no último ano do middle school, e ela ia começar numa escola nova, mesmo adolescente, a escola designou uma pessoa para ser a sombra, né, para Cheryl, para ela ser a sombra dessa criança que já estava acostumada com a rotina da escola, e ela seguia aquela criança, se precisasse no banheiro, alguma coisa, tinha aquela criança para ajudar ela, designada por vários dias. E eu já ouvi alguns casos na pública, não parece ser uma coisa que é super comum, mas eu lembro que a Elo, por exemplo, quando chegou, tinha alguém que ela estava com 9 anos, naquela época ainda estava na elementary e ela seguia a amiguinha. Então, agora para finalizar nossa conversa, qual é a dica para que vocês dão para quem está vindo e está com o coração, aquela ansiedade de vir para o desconhecido e saber se meu filho vai ser bully, se vai se adaptar, e a língua, qual é a dica do que vocês aprenderam vindo também para cá com esse receio e agora que vocês já conhecem a vida aqui? Eu acho que a principal dica é até que eu falei no início, que a nossa preocupação é muito mais projeção dos nossos temores do que a realidade do que os nossos filhos vão passar. Crianças se adaptam super facilmente e a escola, ela pode parecer fria, ela pode parecer impessoal, mas não. Ela está ali pronta e apta para desenvolver as habilidades de independência, de autonomia da criança, e ela trata todo mundo não de uma forma particular como indivíduo, que isso pode parecer para você insensibilidade, mas ela está dizendo assim, todos aqui têm que seguir regras, todos vocês são iguais, vocês vão ser tratados de forma igual. Isso é muito porque você aprende logo cedo o que é direito e o que é dever, porque às vezes a gente diz muito para os nossos filhos quais são os direitos deles, mas a gente explica pouco quais são os deveres. E a escola, desde cedo, ela mostra isso. Então, se você quer ter os seus direitos, você tem que cumprir os seus deveres. Então, eu acho que isso, para mim, foi uma lição muito grande. Ainda mais que eu tive uma experiência riquíssima, que no Brasil eu trabalhava fora e deixava as crianças na escola. Então, você chega na escola, não que você manda, mas você diz, não, eu quero que meu filho seja tratado dessa forma. Aqui não. Aqui a escola te diz como o seu filho vai ser tratado. Ela pode até te ouvir se o seu filho tiver, por exemplo, alguma coisa especial, alguma acomodação que ela precisa fazer acadêmica, tal, ela pode até fazer mas se o seu filho estiver dentro da normalidade, né, dentro do padrão normal, vai ser tratado como igual. Isso é muito bom. Eu acho muito bom os nossos filhos, eles saberem que é o seguinte, eu tenho que cumprir as regras. Para eu ter meu direito, eu tenho que saber o que eu preciso. Eu tenho que entregar isso para eu poder exigir aquilo. Eu acho interessante isso, Adri, até para a gente que não foi criado aqui e a gente vem do Brasil. Eu lembro, logo que eu te conheci, tu sempre, né, cuidadosa e querendo, né, trazer uma comidinha, trazendo aquele acolhimento na alimentação das crianças. Eu lembro que tu falaste para mim uma vez, mas eu não posso levar meu bolo de fubá para a escola? E aí eu falei contigo, não, porque a escola tem a preocupação de como que aquele alimento foi feito. E se vai dar uma alergia. Se der alergia. E eu como mãe que é acostumada com o jeito daqui, eu também não quero que qualquer mãe leve uma comida que eu não sei como ela preparou. Sim, exatamente. Pode levar comprado. Se for comprado de uma loja, né, tem um selo, pode. Você não pode levar feito em casa. Mas a preocupação é com o bem-estar das crianças, isso, com o coletivo. E com Porque no Brasil a gente se preocupa com o individual. Aqui a preocupação é com o coletivo.
Isso é muito interessante. E eu trabalhando como voluntária, várias vezes eu percebi assim que tinha alguma situação ali e eles agem da mesma forma com qualquer aluno. E aí você fala, nossa, quando é o seu filho, você fala, por que eu não agiu diferente? Não, porque ele está tentando ser justo, tentando ser fair com todos. Todos os alunos têm o mesmo tratamento. Então, isso eu acho, hoje em dia eu valorizo. Então, assim, não tenha preocupação de vir para cá, achando que seu filho não vai se adaptar. Ele vai se adaptar super bem. Eu tenho 3 filhos. Os 3 filhos passaram, assim, muito bem nessa adaptação. Eu acho que eu fui a pessoa que talvez tenha demorado mais para me adaptar, muito mais do que as crianças. Eu acho que você falou tudo, Dri. Nossa experiência, claro, foram com crianças pequenas. Não sei, não posso compartilhar nada se fosse já um adolescente, né? Mas pode vir com o coração tranquilo que vai dar tudo certo. Talvez seja importante fazer só um parênteses, porque eu tive a experiência de trazer um sobrinho do Brasil que veio aqui fazer um intercâmbio. O que ele sentiu? Ele sentiu que, assim, como ele não falava o inglês tão bem, como ele não se expressava tão bem, e ele é uma pessoa comunicativa, ele se sentia meio isolado, ele sentia que ele não era a mesma pessoa, então ele não... E olha que ele é, assim, super bom no soccer. O coach da escola achou uma pena ele ter voltado, porque ele falou, eu nunca vi um jogador de soccer aqui, nunca treinei alguém com tanto talento como ele. Ele com certeza iria, assim, conseguir... É interessante você estar falando e tudo mais, mas ele não se adaptou, porque para o adolescente, a parte social é muito importante. E no Brasil tem mais liberdade. Muito mais interessante liberdade de ele sair, dele fazer tudo. Ele chegou aqui, ele se sentiu, assim, preso, porque ele não conseguia se comunicar. Não podia ir para festa. Não podia ir para festa, aqui não tem balada, não tem, né, assim... as revoadas, não tem, né? Então é isso que eu quis dizer. Tudo que a gente compartilhou hoje é do ponto de vista que a gente vem com criança pequena, né? Então... E aí você pega um adolescente e tem essa parte também social, né? Então, por exemplo, eu achei interessante, uma vez você comentou comigo, famílias de adolescente, e aí vem para cá e quer comprar uma casa isolada lá no meio do mato. Não faça isso. Ele precisa estar perto dos centros urbanos. A gente já mora numa região que é um pouco mais pacata, mas nós temos grandes centros urbanos, como o Legacy West, como o Star. Então, morar acessível a essa região é muito importante. Eu sempre, porque assim, eu sinto falta dessa parte cultural, dessa parte toda de socialização, de ter lugares onde você sair para jantar, para se divertir. Se morar numa região mais afastada, vai ser complicado. Quer conhecer um pouco mais de Frisco? Assiste Dallas Cowboys. Assiste Dallas Cowboys Cheerleaders. Você vai saber um pouco mais de Frisco. Aparece bastante. E aqui no canal a gente tem muitos vídeos mostrando as comunidades, porque hoje em dia as comunidades já são feitas no conceito que você vive e você se diverte e você tem uma vida social no próprio condomínio, né? O nosso condomínio foi naquela virada dos condomínios que às vezes não tinha nem piscina comunitária. O nosso já tem muito mais amenities do que antes as comunidades de plano, e as novas são um verdadeiro parque de diversão, o Windsong Ranch, né? Parece parece um clube. Então, venham tranquilos. Raquel, na tua visão, qual é a tua dica do que tu passou e o que tu aprendeste? O que tu fala para as pessoas? Clube, precisava de clube? Muitas pessoas que vêm de São Paulo me perguntam de clube. Porque minha vida era no clube o dia todo. Tu tinha isso no clube? Algum clube, Pinheiro, IP? Não, eu não tinha clube em São Paulo, porque eu ia à praia todo final de semana. Então, não senti falta. Inclusive, quando a gente chegou, a gente ficou até sócio da Lifetime, que é tipo um clube, né? Mesmo porque quando a gente morava aqui no nosso condomínio não tinha piscina, então a gente ia para a piscina. Mas depois que a gente se mudou... Bom, depois que eu conheci todo mundo que eu conheci, sempre não de clube nenhum. Especialmente a gente, fazendo evento toda hora com as crianças. Uma experiência que eu tenho também, eu acho que os brasileiros, quando se mudam, geralmente procuram a comunidade, né? Nossa, e a gente, até meus amigos do Brasil falam, mas como é que
Primeiro, que eles não entendem como é que tem tanto brasileiro. Tem tanto evento, né? No Texas, em Frisco, e que, gente, no nosso condomínio tem um monte de brasileiro e tudo que a gente faz, as festas, tudo que a gente se encontra, ou seja, a vida social acontece super bem, né? Super bem. É o que eu sempre falo. Eu acho que a gente aqui é a família longe da família, porque a gente se ajuda muito quando precisa e sim, em qualquer hora. Entendeu? Não, é interessante que todas as escolas que os meus filhos estiveram, as pessoas designadas eram sempre amigas brasileiras que podiam ir lá e buscar, porque, sei lá, numa eventualidade, se acontecesse alguma coisa comigo, quem iria buscar? A gente já até falou sobre isso no outro vídeo, como a gente se ajuda, né, das festas, que a casa da Adri antigamente era o consulado brasileiro, né? Total. Gente, muito obrigada pelo tempo, por vir compartilhar essas experiências, que é muito importante para quem está vindo e está com receio, e mostrar que a vida aqui, às vezes, nem é o filme da sessão da tarde. Exatamente, amiga. E nem é o estereótipo de que a americana é muito rígida. Exato. Você quer, e a gente vai entendendo nas escolas, né? E a gente vai entendendo o porquê das coisas, por que eles comem na mesa, por que, né? Porque vem desde pequeno. Então, muito obrigada por esse esclarecimento e por compartilhar com a gente essas informações todas. Obrigada. É um prazer. Eu adoro estar aqui. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, porque a gente fica falando. Se a gente esqueceu, pode mandar pergunta aí que a gente responde. Mandem a pergunta de vocês e o que vocês querem ouvir numa próxima conversa. A Adri já deu algumas dicas aqui de que a gente pode conversar sobre a parte médica. Sim. Então, aguardem. Vai vir o próximo vídeo aí desse trio aqui que vocês adoraram. Obrigada pelos comentários, obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Se esse episódio te tocou ou te ajudou, compartilhe com uma amiga que esteja vivendo esse mesmo momento, ou aqui nos Estados Unidos, ou se preparando para essa grande mudança com os filhos. E me conta nos comentários qual é a sua maior dúvida ou preocupação com a escola nos Estados Unidos. Que temas você gostaria de ver nos próximos episódios da série Mãe na América? Eu sou Minucci Martins e esse foi mais um episódio do Minucci Martins Podcast. Obrigada por nos assistir e até o próximo episódio.